Palavra de meditação hoje se encontra no livro de Tiago. Tiago capítulo 4, no versículo 7, diz assim: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Esta é a reflexão de hoje. Se sujeitar somente a Deus é o que precisamos fazer. Resistir às tentações, às provas, às oferendas, às ofertas que o inimigo possa estar usando, até mesmo alguém para nos ofertar. Precisamos resistir armadilhas, ciladas, tentações. A carne, existe uma luta da carne contra o espírito. Esta é a pura realidade, né? No livro de Gálatas fala exatamente desta maneira, Gálatas capítulo 5, que a carne, ela deseja, ela tem vontade, né? Mas o Espírito Santo, ele está nos alertando. Para quê? Para que nós não venhamos a tropeçar, a cair, a ser enganados, a praticar aqueles desejos, concupiscências mundanas, aqueles desejos da nossa carne. E ele nos alerta: olha, isso não é bom para você diante de Deus, não. Então precisamos estar ouvindo, atentos às recomendações, os alertas que recebemos do Espírito Santo de Deus. Volto a repetir: sujeitai-vos, pois, a Deus, somente a Deus, e resisti ao diabo. Ele fugirá de vós, ele fugirá de mim e de você quando fizermos exatamente desta maneira. Está se sujeitando somente a Deus, resistindo suas armadilhas, ciladas, oferendas, ofertas, facilidades. Ele irá fugir. Porque nós se sujeitamos somente ao nosso Senhor. E ele vem com as oferendas e nós resistimos, rejeitamos. Aí ele foge de cada um de nós. Aqui no versículo 8 diz: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. É preciso se achegar, se aproximar mais e mais de Deus, buscando a sua presença, orando mais e mais, sendo perseverante ali em nossas orações, buscando constantemente a presença do nosso Senhor, e ele se chegará, ele se aproximará mais e mais de cada um de nós. É assim que precisamos fazer, meus amados. Infelizmente, existem muitos e muitos que deixaram de fazer assim, se afastaram, se distanciaram da presença do Senhor e passaram a se deixar levar pelos prazeres. Não se sujeitaram somente a Deus e se deixaram assim, foram dominados pelos prazeres mundanos, se contaminaram, estão contaminados,
Esta é a pura realidade. Mas o Senhor Jesus, Ele é amor. Ele ama a cada um de nós. Ainda que você, meu amado, possa ser que você seja uma dessas pessoas que estava ali, se sujeitando somente a Deus, resistindo todo tipo de tentação, de armadilhas, de ciladas, de ofertas. E hoje você tropeçou, você caiu, você se deixou levar pelo desejo da sua carne. Possa ser que você seja uma dessas pessoas. Mas hoje o Senhor Jesus te dá a oportunidade de você reconhecer diante dele que tropeçou, que errou e que precisa retornar para os braços do Senhor Jesus. Se achegar, se aproximar. Aqui a palavra está dizendo: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Se você se aproximar, buscar, reconhecer teus erros, dizer: Senhor, eu errei diante de teus olhos. Fazer como aquele filho pródigo. Ele tomou a atitude de sair de casa. Você conhece? Foi viver aquela vida. Perdeu tudo. Ficou em uma situação completamente ruim, difícil, de nem ter comida para comer. E ele chorando, ele orou a Deus. E ele retornou para os braços do Pai. Por quê? Porque o Pai o amava. E assim o Senhor Jesus hoje está te dando a oportunidade. Por quê? Porque Ele te ama. Ele te ama, está de braços abertos, aguardando você retornar. Ele está de ouvidos atentos para ouvir você dizer: Senhor, eu me arrependo. Assim como aquele filho pródigo se arrependeu. E você fazendo assim, lá no céu, diz a palavra de Deus que haverá alegria no céu com o arrependimento de um pecador. Existe alegria no céu. Assim como aconteceu aquela alegria do retorno do filho pródigo. Abraços, festas e tudo mais. Assim também no céu haverá alegria com o seu retorno. Né? Que você possa se achegar, se aproximar de Deus, se arrepender e dizer: Senhor, não quero mais viver essa vida. Me deixei levar pelo prazer, desejo da minha carne. Não me sujeitei somente a Ti, Senhor. Caí, tropecei. E o inimigo, né, me fez essas coisas todas. Mas eu me arrependo. Para ele sair, fugir de nós, precisamos, volto a repetir, se sujeitar somente a Deus. Somente a Deus. Resistir todo tipo de armadilhas, ciladas, ofertas que Ele oferece. Devemos e precisamos rejeitar para que Ele venha fugir de cada um de nós. Volto a repetir, se achegar, se aproximar de Deus, para que Ele, Deus, venha se aproximar também de você, meu amado, e de mim. Precisamos estar ali em constante oração, como diz aquele hino, em constante oração. E purificar os corações. Precisamos purificar, limpar nossos corações, maus pensamentos, tudo que não provém de Deus, para que nós possamos expressar coisas boas, palavras abençoadas, não planejar nunca, jamais, coisas ruins, maldades. Purificar nossos corações. Esta é a reflexão que eu quero trazer, meu amado, hoje, para o seu coração e o meu. Volto a repetir. É precisamos fazer exatamente desta maneira. Se sujeitar somente a Deus. Resistir
todos os tipos de ofertas. Resistir para que não venhamos a cair, a tropeçar. E assim o inimigo, ele fugirá de cada um de nós. Se achegar, se aproximar mais e mais do nosso Senhor e Salvador, para que ele venha a se achegar e se aproximar também mais e mais de cada um de nós. E, concluindo, purificar assim os nossos corações. Purificar, fazer uma limpeza de todas as coisas ruins que não são agradáveis aos olhos de Deus, para que nós possamos expressar, falar coisas maravilhosas, coisas de Deus, coisas boas, coisas que abençoam a vida. É em nome do Senhor Jesus que eu trago esta reflexão para o seu coração e o meu coração. Que possamos estar ouvindo o Senhor falando em nossos corações. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus!